O presidente Lula comentou nessa quinta-feira a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, essa que foi deflagrada contra o senador Ciro Nogueira. Ele estava em Washington ainda, depois da reunião com o presidente dos Estados Unidos, e o Lula foi questionado por jornalistas sobre a operação que foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, ele que é relator desse caso envolvendo o Banco Master. Vamos ver o que é que o Lula falou. Como que o senhor classifica essa questão e essa abrangência da operação e também do escândalo do Banco Master? Você percebe que é difícil falar de uma coisa que eu estou aqui em Washington aconteceu no Brasil. Há uma decisão do ministro André Mendonça de que houvesse a operação, ela foi feita. A Polícia Federal cumpriu uma decisão judicial. Eu espero que todas as pessoas investigadas sejam inocentes. Como que fica a turbulência política no Brasil? Lembrando que Ciro Nogueira é aliado próximo do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e foi ministro da Casa Civil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o Flávio afirmou que Ciro seria um bom nome para vice-presidente na sua eventual chapa e destacou lealdade do político à família Bolsonaro. A investigação da PF aponta que o senador Ciro Nogueira recebia repasses mensais de Daniel Vorcaro, que chegaram a R$500 mil por mês. O Ciro foi alvo de busca e apreensão na quinta fase da Operação Compliance Zero. Ele estava na casa dele, no Lago Sul, aqui em Brasília, quando os agentes da Polícia Federal deram início às buscas. Felipe, o senador Alessandro Vieira, diferentemente aí de alguns nomes do Centrão, não acredita que essa operação deflagrada por Mendonça tenha relação qualquer com o fato do nome de Jorge Messias ter sido negado pelo Senado na sabatina da semana passada. Você vê alguma relação nessa operação e uma espécie de retaliação de André Mendonça? Não vejo não, Rafa. Primeiro que foi o pedido da Polícia Federal, iniciar essa operação. E o ministro André Mendonça, é bom lembrar que ele praticamente tem decidido definir todos os pedidos. Não foi algo que ele que pediu, investigue o Ciro Nogueira, não. Pelo contrário, tinha muitos indícios. Tinha muitos indícios relacionados ao envolvimento do Ciro Nogueira com o Banco Master e o Daniel Vorcaro. Tinha troca de mensagens do Daniel Vorcaro para o seu primo, pedindo para pagar a mesada de R$300 mil, depois passou para R$500 mil para o Ciro Nogueira. Tinha mensagem do Daniel Vorcaro, do senador Daniel Vorcaro, pedindo para levar o cartão de crédito para pagar as contas das despesas pessoais do Ciro Nogueira numa viagem. Então, com esse indício já, falar que o André Mendonça recebeu esse documento e resolveu, por conta da não aprovação do Messias, resolveu fazer uma operação contra o Ciro Nogueira, contra o Centrão, é um devaneio, não tem lógica nenhuma. Pelo contrário, a lógica, de fato, com esses documentos, com esses indícios, com essas trocas de mensagens claras do celular do Vorcaro, a lógica é definir a operação, de fato. Fazer busca e apreensão na casa do primo, do Daniel Vorcaro, de outras pessoas do Banco Master, do Ciro Nogueira, e poder ter um amplo, um plexo probatório muito maior do que realmente está. Então, de fato, Rafa, eu creio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Felipe, a gente acabou de ver aí o vídeo também do presidente Lula comentando sobre a operação e dizendo, espero que sejam todos inocentes. Óbvio que é uma expectativa todos tenhamos, assim, que as pessoas sejam inocentes. Eu sou um pouco poliana nesse aspecto, ainda acredito que há bondade no coração dos políticos, veja só. Mas o quão vantajoso é para o presidente Lula quando alvos como Ciro Nogueira, como parlamentares como Ciro Nogueira se tornam alvos envolvendo essa história do Banco Master? Pergunta, Rafa. Eu creio que o presidente Lula, naquele momento, estava muito mais como chefe de Estado do que como candidato à reeleição. E aí, nesse caso, ele foi muito mais neutro, tentou ser muito mais neutro em relação a Ciro Nogueira, em relação à investigação do Banco Master, em relação à investigação relacionada com o Daniel Vorcaro e todos os políticos envolvidos nessa situação. Então, ele quis ser mais neutro. Mas, com toda certeza, em quatro paredes, a conversa não deve ser essa. Com toda certeza, o governo deve estar vibrando, de fato, com a entrada nesse furacão que é o Banco Master, de um dos líderes da oposição mais combativo, e com ligação direta ao bolsonarismo, tendo em vista que o Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Então, eu divido a figura do Lula como chefe de Estado,
Então ele deu aquela entrevista com uma pessoa neutra, espero que não seja inocente, não tenhamos um problema na República, e o Lula político é completamente diferente desse Lula chefe de Estado, e deve ser diferente quando ele conversa com a comunicação dele, com o PT e com os aliados políticos dele diretamente. Rafa. É isso, Felipe. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco, porque as